A minha oração tem sido a seguinte: Deus, eu não quero ir lá para frente, passar apenas conhecimento, sapiência, mas eu quero compartilhar do teu coração com o coração do meu povo. É para isso que eles vão lá. Eles não vão lá para ouvir palavras bonitinhas, mas eles vão lá para ouvir o Eterno falar aos seus corações. Eu havia preparado um sermão, e era o dia da noiva, com uma outra roupagem, com uma outra visão, porque eu já preguei um tempo atrás, o ano passado, sermão com esse mesmo tema. Mas hoje pela manhã o Senhor me inquietou muito, muito. Eu falei, então o que tu queres? Ele falou, eu quero isso. Então é sobre isso, Senhor, que nós vamos falar, compartilhar com o povo de Deus. Abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Até o versículo 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do meu sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Palavras do Senhor. O templo ao Altíssimo estava pronto. Sonho do povo de Israel em ter um lugar onde pudesse se reunir. Lá estava o povo. A casa do rei estava uma belezura. Estava pronta. Então, sabe, Narciso, Salomão havia até contratado já um barco para ir dar uma pescada, uma descansada, uma relaxada, sabe? Mas à noite ele teve um sonho. Deus veio até ele e falou, não é hora de relaxar, estamos em batalha. Não é hora de descanso, é hora de luta. Não é hora de deitar na rede, é hora de pegar no arado. Não é hora de ficar na sombra, é hora de partir para o sol ardente que tem queimado almas de milhões por aí. Ora, é hora de descansar e desfrutar um pouco do que Deus tinha abençoado. Porém, uma coisa ocorre e mostra que era tempo de batalhar. Com armas diferentes. Revela ao rei a estratégia, Deus revela ao rei a estratégia para os dias anormais. É sobre essa estratégia que gostaria de compartilhar com vocês
nesta manhã sobre o tema chamados para orar. Pastor, mas eu sou uma pessoa de oração. A nossa igreja é uma igreja de oração. Eu tenho um desafio a lançar aqui. Então venha orar conosco na terça-feira. Principalmente os varões têm me deixado sozinho. Eu tenho me sentido todo exibido, né? Estou parecendo a Maria, no meio das mulheres, o agraciado. Eu preciso de você, que venha me ajudar. Mas eu não posso, pastor, eu trabalho. Mas temos pessoas, temos homens aqui, aposentados, que podem vir, mulheres também, não é? Porque as mulheres até que vêm. Mas nós precisamos, irmãos, nós acabamos de cantar um corinho muito sério. E, aliás, nós fomos desafiados durante a semana, esse desafio surgiu terça-feira, foi, né? E de orar pela nossa nação, irmãos. E tem que tirar um pouquinho o zóio do nosso umbigo, sabe? Estender um pouco esse tentáculo aí. Olha o que tem acontecido com o nosso povo. Graças a Deus, nós estamos num país que não tem guerra. Não. Mata-se mais gente aqui dentro do que qualquer guerra que está acontecendo aí fora. Vocês sabiam disso? Bom, chamados para orar. Precisamos entender que que não foi um avivalista que chegou a Salomão com um sermão todo avivado, reteté de Jesus, sapatinho de fogo, e Salomão falou, opa, então agora é hora de orar. Nada disso. Nada disso. Mas foi o próprio Deus que chegou até Salomão e disse, olha, é hora de orar. E ele deu a estratégia então para os dias maus. O que você vai fazer para vencer no dia que as coisas não estiverem bem? Sabe aquele dia que você levanta e fala, eu não deveria sair da cama? Pois é, essa estratégia é para esses dias. E temos que usá-las para que ao final do dia a gente possa olhar para trás e dizer, certamente o Senhor esteve comigo nesse dia e me trouxe até aqui. Então, é o próprio Deus que chama Salomão para alguns passos. Esse primeiro passo é humilhar-se. Se o meu povo se humilhar, para quem ele está falando isso? Ele está falando isso para um povo que não conhece, porque o povo dele não é soberbo, não é orgulhoso. Ele está falando isso para um povo dele. Se o meu povo. Esse povo é tão dele que este povo o chama pelo nome. É para esse povo que Deus está falando, se humilhar. Pastor, mas o que é humilhar afinal? É reconhecer o quanto somos pequenos. Nós não temos nem condições de resolver os nossos problemas muitas vezes. E geralmente quando tentamos resolver os nossos problemas, nós fazemos muita coisa errada. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de resolver qualquer problema é botar as duas rótulas no chão e clamar ao Deus eterno, me dê sabedoria para que eu possa resolver. Me ensina o caminho da tua vontade para que eu possa ouvir
aquilo que tu queres para resolver este problema. Ué, mas ensinar o caminho da vontade? Porque em 1 João está, se orar segundo a vontade do Senhor, Ele vai responder a sua oração. Então, ensinar o caminho da vontade do Senhor, que nem sempre a gente sabe. No entanto, quando nós nos derramamos em humildade diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores mesmos e que nós não merecemos nada, mas somos abençoados com uma chuva de graça do Senhor, então Ele se levanta e vem ao nosso encontro, porque graça a gente sabe que é favor imerecido. É o primeiro passo para entender, ser humilde, reconhecer que não merece, que é graça, que é pura graça. Mas a graça não é só a salvação? Alguns pensam que sim, mas não. A graça, ela atinge todas as esferas de nossa vida, todas. Uma certa vez, 2 empresários sentaram, um era crente, de verdade, e outro era crente. Então, o que era crente de verdade começou falando das coisas que tinha feito. O que era crente começou, não, porque nós conseguimos isso, porque nós nos esforçamos muito. Nós conseguimos aquilo porque nós trabalhamos mais de 12 horas por dia. Nós chegamos aqui, nós chegamos lá, nós chegamos não sei onde. E o outro olhou para ele e disse: eu não saio de casa sem que a graça me acompanhe. Não é a graça ali não, tá? A graça do Senhor. Eu peço, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria. Aí quando foram fazer os levantamentos, o crente estava no vermelho. E aquele que entendia, pela sua humildade, que ele não tinha conseguido nada pelos seus próprios esforços apenas, mas foi o derramar da graça do Senhor sobre a sua vida, as contas estavam azuis, e tudo bem, e tudo bem. Então, em primeiro lugar, humilhar. Senhor, eu não mereço, mas eu sei que Tu me amas, e Tu podes. Em segundo lugar, orar e buscar. Quando a gente fala em orar e buscar, irmãos, não é aquela oração: ô Senhor, obrigado pelo dia, amém. Ô Senhor, obrigado pelo papá, amém. Pelo papá, esse tipo de oração é oração de acampamento, né? Porque o pessoal jogou bola, foi na piscina, está morrendo de fome, então pede para alguém orar: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, amém. É uma correria, uma pressa, né? Oração não pode ser feita com pressa. Oração tem que ser feita com calma. Você está falando com o rei, com o paizinho, com aquele que se inclina para ouvir a sua voz. Você vai falar correndo, de qualquer jeito? Eu não estou falando que a sua oração tem que ser uma poesia, não é isso. Mas a sua oração precisa ser calma. Mas se eu quiser gritar no meio da oração, aí já são outros 500. É um outro lado da oração. Tá? Mas eu só sei orar entrando no meu quarto. Tem essa oração também, a oração do secreto. Mas tem a oração em público também. Não é? Tem a oração que faz a gente chegar na presença do Senhor e mal a gente abre a boca, a lágrima vem aos olhos, porque vem uma convicção dos céus em seu coração, em que, quem sou eu? Orar, buscar, é muito mais além. É uma caminhada muito mais longa. É uma caminhada que precisa ser feita diariamente e com persistência.
O apóstolo Paulo entendeu direitinho isso e fechou num versículo. Orai sem cessar. Olha o tamanho do versículo. E quando nós entendemos, então, que somos humildes e passamos a buscar o Senhor em oração, essa oração então fala ao nosso coração de uma tal maneira, muda o nosso coração de uma tal maneira, que o próximo caminho que o Senhor mostra-nos aqui é converter dos seus maus caminhos. Converter dos maus caminhos como, pastor? Eu sou um homem crente, ao respeito, pastor. Pois é. Aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, nós temos estudado e temos descoberto algumas coisas. Por quê? Porque nós temos estudado, o tema da nossa lição é ídolos do coração. E a gente desce o pau nos católicos porque tem os santinhos deles lá. Mas tem tanta coisa, que podem ser transformados em ídolos, que nos cercam, que estão lá no coração, ninguém vê. E esse é o ídolo mais perigoso. Emprego, esposo, esposa, filhos, netos, casa, e aí por diante. Dinheiro. Eu não sou ninguém se não tiver com dinheirinho no bolso. Ah, Jesus. Você nunca ouviu isso, né? Então faz muito tempo que eu não sou ninguém, viu, Angelina? Mas é nada, gente. É nada. Isso tudo é nada. Isso tudo é transitório. Isso tudo é passageiro. É lógico que quando a gente trabalha com vocês com respeito às prioridades, em primeiro lugar a gente coloca Deus, queridos. Qualquer coisa que venha ocupar o lugar que deve ser ocupado só por Deus é ídolo. E o grande problema do ídolo é que ele nos escraviza. Você passa a servi-lo. Aí as coisas ficam ruins. Se converter dos seus maus caminhos. Sabe a oração que ele tem que fazer todo dia? Senhor, olha dentro de mim. Vê se há algum caminho mau. Vê se há algum pensamento que não é teu. E me dê sabedoria. Me ajuda a vencê-los. Porque isso ocorre. Bom, no entanto, continua, né? Quando ocorre essa metamorfose na vida do crente, ele deixa então os seus caminhos maus. Gente, não é que a gente não peca, a gente continua sendo pecador, tá? Não estou falando aqui de santinho, não. Estou falando de gente que peca. Estou falando de gente que tem problema. Mas quando nós nos esforçamos, e Deus leva muito a sério os nossos esforços, os passos que damos, aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração, a gente chega no Senhor e fala: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Quero servi-lo melhor, de forma melhor. Aí então, Deus ouve as orações. E acontece um negócio tremendo. Perdoa os pecados. Está tudo aí no texto, irmãos. É a sequência. Perdoa os pecados. Sara a nossa terra. Não acabamos de cantar isso? E como precisamos ser curados por Deus, queridos? Como precisamos?
pessoalmente, como igreja, como cidade, como estado, como nação, como mundo. Deus prometeu. E Ele nos deu o caminho a seguir. Mas e aí? Para concluirmos, a vida é feita de escolhas. Eu não posso obrigar ninguém a andar por elas. Eu simplesmente mostro caminhos. Cabe a nós fazê-la, ou seja, a escolha, de maneira correta. Orar, irmãos, não é opção, é mandamento. E quem não ora, e quem não obedece, está pecando por omissão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos levante em oração. Levante o povo dele, um povo que sabe o que quer, onde quer chegar e o que está fazendo, não nos esquecendo que Deus já traçou o caminho da tua vitória, o caminho da nossa vitória. Foi exposto nesta manhã. Andemos por ela, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.